Esse vídeo vai estar com trechos em preto e branco e com GIFs no meio da tela durante toda a sua duração, para evitar que ele seja bloqueado por uso indevido de imagem pelos estúdios que fizeram a animação. Obrigado, desde já. Bom, eu acho que todo mundo entende que no momento em que você decide se entreter com algum tipo de obra de fantasia, é necessário que você desligue aquela chavinha no seu cérebro que é responsável pela crítica ferrenha das leis do universo da obra que você escolheu para apreciar. Até porque se você não fizer isso, não vai ter como acreditar que cabe uma barraca inteira dentro daquela bolsinha da Hermione, por exemplo. Resumindo, a suspensão de descrença é necessária para a imersão. O negócio é que suspender a descrença para apreciar uma obra de ficção, e principalmente as de cunho fantástico, normalmente é algo que se faz pensando em tornar digerível os elementos fantásticos daquela obra. Você decide, por exemplo, pelo bem da imersão, que magia existe, que dragões existem, que monstros existem e que esses dois não são gays. Nada errado com isso. Mas e quando você começa a ter que se utilizar dessa suspensão de descrença para algo muito mais básico na construção de um mundo ficcional? E quando você começa a ter que tolerar um monte de personagens que em nada se assemelham a como pessoas reais são e se comportam? Certamente isso te tira um pouco da magia da coisa. E aí o problema é que você está tendo que tolerar um exagero em algo muito mais fundamental do que, por exemplo, a existência de vampiros que brilham. Os personagens e a maneira como eles se portam entre si e com o mundo que os cerca é totalmente destacada da realidade. Eles são extremamente idiotas. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. A distância que existe entre um personagem de anime e suas relações com seus coadjuvantes e um ser humano da vida real e a forma com que ele lida com as outras pessoas é tão grande que a suspensão de descrença ela precisa antes de tudo ser utilizada nos personagens em si, em vez de nos elementos fantásticos do mundo. Há algo de tão errado e estranho na forma com que esses personagens se portam em relação uns aos outros e ao mundo em que eles estão inseridos que isso me tira mais da imersão do que um gigante de 50 metros estraçalhando uma muralha. E isso torna o investimento nessas histórias muito difícil para qualquer pessoa que tenha mais de 15 anos, pelo menos ao meu ver. O que me leva a perguntar duas coisas. Primeiro, por acaso os autores dessas histórias eles entendem tão pouco assim de como funciona a dinâmica das relações entre seres humanos e por isso eles escrevem esses personagens dessa forma? Segundo, por que então, levando isso em consideração, esse tipo de show, se a gente puder chamar assim, é tão popular com adultos? E não estou falando de gente que acabou de fazer 18 e percebeu que se rebelar contra o capitalismo no final não dá em nada, mas sim de homens feitos que pagam mensalidades. O caso analisado aqui é o do primeiro episódio do anime Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, como também é conhecido. E logo de primeiro eu tenho que dizer que todo o questionamento levantado aqui possivelmente se refere a um problema que é específico da forma de entretenimento que são os animes. Outra coisa que é importante falar é que nesse caso específico eu não acompanhei o mangá, então eu não posso dizer se os problemas apontados eles são exclusivos da adaptação. Se eles não forem, é pior ainda. Bom, as situações que me fizeram refletir sobre essa questão a respeito dos personagens surgem bem rápido durante o episódio. Bem rápido mesmo, tipo logo nos primeiros 5 minutos. Mas antes da gente falar sobre a cena em detalhes, a gente precisa lembrar rapidinho das características mais irritantes que definem o protagonista de um anime shounen. Calma que vai ser importante pra discussão daqui a pouco. Bom, eles são bem jovens, sempre arranjam um jeito de gritar tudo o que pensam e são sempre éticos ou morais ao extremo. É tudo muito preto no branco pra esses caras. Pois bem, Shingeki é um anime shounen, e embora existam muitos outros por aí, nem o mais chato dos protagonistas de shounen conseguiu me irritar tanto no primeiro episódio quanto o personagem principal de Shingeki. Voltando para a primeira das situações que me emputeceu bastante para estar falando um monte de merda aqui, o protagonista, Eren, está voltando da coleta de madeira dele e se encontra com alguns membros do exército que são os responsáveis por manter as pessoas seguras dos gigantes. Os soldados estão conversando em uma mesa e bebendo, e isso é o bastante para acionar o modo revoltadinho de protagonista de shonen do Eren, que começa a puxar a orelha dos caras dizendo que se eles continuarem subestimando a ameaça dos gigantes, todo mundo vai morrer. O detalhe importante nessa cena é que no momento dessa conversa, a cidade em que o Eren vive não lidava com um incidente com os gigantes há 100 anos.
100 anos, cara. É óbvio que os soldados vão estar ociosos. É claro que eles vão sentar pra conversar porque não tem nada acontecendo, velho. Tem tão pouco acontecendo que esses caras estão mais pra guardas noturnos do que pra membros do exército. E como guardinhas comuns, é claro que eles vão passar a maior parte do tempo lendo jornal fazendo porra nenhuma. Mas é claro que o Eren tinha que dar esse discurso, afinal ele é o protagonista. E como a gente já disse, sendo o protagonista, ele é sempre cheio de moral e razão. E nesse caso, ele parecia até saber que algo iria acontecer. Parece até que ele conhece o roteiro. Bom, a segunda situação acontece logo aos 10 minutos de episódio e é ainda mais extrema que o primeiro exemplo. Aqui o meu ponto começou a fazer ainda mais sentido pra mim porque eu vi que de fato não é somente o Eren que sofre de síndrome de protagonista de shonen nesse anime, e sim que essa situação afeta até mesmo personagens que deveriam ser melhor escritos. Na cena em questão, o Eren observa os membros da Legião dos Sentinelas retornando de uma missão do lado de fora da muralha e fica lá tendo um momento olha os deuses, mano, dele. Em um dado momento, uma das mulheres que estavam acompanhando o retorno das tropas sai do meio da multidão e começa a gritar o nome do filho dela, que fazia parte da Legião e deveria ter retornado. Spoiler, ele morreu. Tudo ok até aí. O problema é o desenvolvimento dessa cena e principalmente a reação dos personagens com o objetivo de construir o drama. Um dos membros da Legião, como prova de que o filho da mulher de fato havia morrido em ação, entrega para ela um braço decepado embrulhado em um pano e a mulher fica em choque. Eu pergunto, por quê? Não seria mais fácil apenas confirmar que ele havia morrido? Não seria mais decente? E depois é só um braço, cara. Não tem como ela saber se o braço é de fato do filho dela. Eu duvido que ela conhecia tão bem o braço do filho dela. Essa cena é choque pelo choque e fica cômico. E o pior vem a seguir, quando a mulher pergunta se o filho dela foi pelo menos útil no ataque do gigante, e um membro da Legião, ao invés de responder como um adulto e um superior militar, também é subitamente acometido pela síndrome de Shonen e começa a gritar a plenos pulmões que o filho da mulher morreu em vão e que a culpa é toda dele. Beleza, a culpa pode até ser mesmo dele, mas precisava mesmo ter reconhecido isso da maneira mais emocionalmente imatura e idiota possível? A gente, como espectador, até dá um passe quando isso acontece com um personagem como o Eren, porque ele é jovem, mas o descontrole fica muito mais dissonante quando é representado em um adulto dessa forma. Novamente, é um choque pelo choque que acaba sendo cômico. Nem é como se todo mundo nessa cena estivesse em campo aberto e eu também estivesse vendo claramente o que tu tá olhando muito antes de te perguntar o que diabos você está olhando. Eren, pau no